BR-Co11, o Fundo de Logística da Bresco. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 15 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele conseguiu puxar o inquilino do concorrente. Tem aí algumas movimentações, veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo tem um total de 12 propriedades no seu portfólio, uma vacância de 4,5%, tem 38% dos contratos atípicos, tem também a cota patrimonial na casa de R$ 117,90, um patrimônio líquido de 1.875 bilhões, e na data que eu gravo aqui com vocês, o BR-Co11 cota R$ 109,95, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,64%. Em janeiro, o fundo chegou aos R$ 88,81, desde então desponta com uma recuperação considerável no mercado secundário, já superando inclusive os números de agosto de 2024, chegando aos R$ 109,95. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,05 por cota, fazendo a alegria do cotista aí no final de semestre, um yield mensal de 0,95%, anual de 9,66%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em BR-Co11, teria hoje R$ 1.123,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta considerável recuperação do fundo no mercado secundário, ele ainda não consegue superar a linha do CDI, dando uma rentabilidade de apenas 12,33% no período, enquanto o CDI rendeu 24,67%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,19%. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que segue lá em busca de novos inquilinos para o Bresco Canoas, também para o Bresco Embu e para o Bresco Itupeva, estando aí em negociações avançadas para o Bresco Canoas, para 50 mil metros quadrados. O Bresco Embu também possui aí demandas em conversas iniciais, e para o Bresco Itupeva já em prospecção comercial para atualmente 42 mil metros quadrados. A ADRE do fundo para junho de 2025 fez 16 milhões de receitas, chegando aqui um total de despesas de R$ 6.325.000, um resultado líquido de R$ 9.924.000, um resultado anunciado de R$ 16.700.000, R$ 1,21 por cota aqui de resultado acumulado e não distribuído. Para o total de receitas, segundo a gestão, 16.200.000, impactada negativamente pelo ajuste do recebimento duplicado lá da West Rock em relação ao Bresco Itupeva, que havia inclusive realizado o pagamento no período anterior. A receita financeira também recuou, refletindo a redução do saldo de caixa após o pagamento da segunda parcela da aquisição do Bresco Osasco e também do Natura Murici, no montante de 138 milhões. Nas despesas, houve o pagamento da taxa de performance apurada semestralmente, além das despesas pontuais de taxa de comercialização, como a expansão da Rodoluc, também a taxa de corretagem lá no Banzi Lanlimp, lá no Bresco Contagem. Foi anunciada a distribuição de R$ 1,05 por cota, equivalente a um yield de 11,4% anual, acima do guidance de 87 centavos por cota. O fundo tem 15.900.000 aqui de receita imobiliária anual, R$ 1,00 por cota, 2 centavos por cota em relação às despesas e também aos descontos, tem 3 centavos em relação à vacância, chegando a um resultado de R$ 1,03 por cota, R$ 16.900.000. A vacância do fundo segue lá na casa de 6%, fazendo um yield anualizado de 11,4%. Lembrando que ele decresceu um pouco em relação ao lucro caixa por cota, chegando agora a 62 centavos por cota. Em relação à rentabilidade do fundo, ela segue aqui na rentabilidade ajustada, dando 170,1, enquanto a cota no IFIX deu 119,5 e a cota no fechamento R$ 110,20 aproximadamente. Ele tem 121 mil cotistas, tem aqui 3.900.000 de negociação diária na B3. Ele segue com um perfil majoritário aqui de investidores na casa de 64% sendo investidores pessoas físicas. Ele tem aqui também 1.919 bilhões para o total de ativos,
ele tem também 23 milhões de securitização em relação a uma cessão de créditos com lastro lá no contrato de locação do BTS para a BRF em Londrina. Lembrando que agora ele foi realizado o pagamento em relação à segunda parcela referente à aquisição lá do Brest Osasco e também do Natura Murici, na casa de 138 milhões, como comentamos, fazendo com que o patrimônio do fundo em relação à sua cota chega lá a R$ 120,70. A maior exposição do fundo segue aqui para o estado de São Paulo, 52%. Ele tem aqui 64% das propriedades no conceito Leste Maio, 36% aqui sendo centro de distribuição, 34% aqui das receitas anuais estabilizadas provenientes aqui do raio 25 da cidade de São Paulo. Ele tem a maior exposição aqui para bens de consumo, 45%. A maior rating dos inquilinos é aqui o AAA, 58%. Ele tem 11 propriedades classificadas aqui como A+, uma propriedade classificada como A. O maior inquilino do fundo segue aqui a Natura, 19%. 15% do patrimônio líquido do fundo segue aqui para o Bresco Bahia, 100% dos contratos indexados aqui ao IPCA, 62% dos contratos típicos, 38% deles atípicos. Para os reajustes, o fundo tem agora em julho 1,4% das receitas. Ele tem aqui zerado em relação ao vencimento dos contratos para 2025 e em relação às movimentações do portfólio aqui do BRCO11, o primeiro comentário aqui da gestão vem para o rebalanceamento de carteiras lá daquele índice internacional que já conhecemos, inclusive, de outros fundos, que é o FTSE. Em relação aos eventos e fatos relevantes, ele comenta aqui a rescisão da West Rock lá para o Bresco Itupeva. Segundo a gestão, ela foi informada aí da rescisão antecipada do contrato de locação, agora em 1º de julho de 2025. O contrato tem vigência até 2029, mas tem um prazo aí de aviso prévio de 9 meses. Também tem aí 6 meses de multa em relação à indenização do valor do aluguel vigente. E, enfim, veremos os próximos passos, porque esta situação ajuda a aumentar um pouco a vacância do fundo, que hoje é na casa de 6%. Ele tem aqui também, pessoal, ponto positivo, trazendo os correios de contagem para dentro aqui do BRCO11, tá? Ponto extremamente positivo, porque os Correios deixam lá o TRBL11, o TRBL11 que, como vimos, ficou chorando lá, o gato pingado, né? Todo o sofrimento que ele causou aqui aos Correios e também a canseira que ele vem sofrendo aí dos Correios para receber os aluguéis. Os Correios que agora deixa o TRBL11 agora em agosto de 2025, e agora ele passa a ocupar aqui o Bresco Contagem. Segundo a gestão, ela assinou este novo contrato de locação com a Superintendência de Minas Gerais, isto condicionado à desocupação antecipada lá pelo Americanas. Então, ele se livra da Americanas, que se encontra em uma situação bem difícil financeira, e agora passa a ocupar o inquilino estatal. Esta ocupação tem pontos positivos e também tem pontos negativos. O ponto negativo é que o inquilino agora passa a ser um risco estatal, com um risco político bem forte em relação a este contrato, como vimos lá o TRBL11, inclusive sofrendo bastante para buscar uma solução para este contrato. Este risco agora que passa a ser do Bresco 11. Mas a gestão comenta que esse contrato terá vigência de 5 anos e o valor da alocação representa um aumento de 29,4% em relação à alocação anterior. Então, o contrato é superior em quase 30% ao preço praticado lá para Americanas, e aquilo que comentamos, enquanto uns lamentam morte e enterram os seus mortos, outros vendem lenço, que foi o caso aqui do BRCO11, vendendo o lenço aí para os mortos do TRBL11. A gestão comenta que este contrato tem aí um prazo médio de 5 anos, representando esta majoração de 29,4%, como comentamos, e os Correios deverão cumprir o prazo de aviso prévio de 6 meses para a devolução do imóvel e efetuar o pagamento de uma indenização equivalente a 12 vezes o valor do aluguel vigente. Então, se considerado o perfil aqui do Bresco 11,
que é um perfil muito mais burocrático, enfim, um fundo sem notícias de situação recente em relação a deixar os seus inquilinos na mão, é bem provável que este contrato com os Correios seguirá aqui bem tranquilo. Sorte para uns, azar para outros, que levou a situação um pouco meio a desejar, como vimos inclusive deixando o próprio cotista desvanecido de informações e de transparências. Perfeito, pessoal? De Bresco 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. E agora, você também pode colaborar com o nosso trabalho e fortalecer a nossa produção de conteúdos através do nosso Pix. Deixamos na descrição deste vídeo a nossa chave Pix e também na página principal do canal temos aqui o QR Code que você pode escanear e contribuir para fortalecer a nossa produção de conteúdos através da leitura gratuita de relatórios gerenciais 2 vezes ao dia. A primeira leitura às 5 horas da manhã e a segunda às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir a você, cotista, uma maior interação com o seu fundo imobiliário. Fechou? Por hoje de Bresco 11 é basicamente isso. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.